Ok, pessoal, então, muito boa noite a todos vocês. É um grande prazer, né, que vocês estejam aqui com a gente em mais uma roda de conversa de líderes, e essa roda de diálogo de líderes, ela acontece desde março, desde que começou a pandemia. Eu falei, nossa, né, como é que eu vou fazer para, de alguma forma, ter um espaço para que as pessoas pudessem conversar e um espaço onde elas não estivessem aqui com essa questão de vai ter que comprar alguma coisa. Não, o objetivo era exatamente deixar as pessoas livres, né, para que elas pudessem conversar com pessoas muito importantes, pessoas muito interessantes, e nós temos feito conversas muito agradáveis com pessoas que cada uma vai trazendo um lado da própria experiência, né? Então, isso tem sido muito bom. Eu realmente, assim, pessoal, vou pedir para que vocês fiquem bem à vontade, para que vocês possam perguntar para o Zé, né, aquilo que vocês quiserem Sim. durante a conversa nossa que nós vamos ter aqui. Então, o objetivo é esse, né? A roda de diálogo de líderes, ela surgiu com esse objetivo da gente conversar. Algumas pessoas vêm todas as semanas, algumas pessoas estão vindo pela primeira vez. Essa roda de diálogo de líderes acontecia todas as quintas-feiras, mas nós fizemos uma pesquisa e aí o pessoal está preferindo as terças. As terças às 20 horas, né? Então, nós estamos fazendo primeiro essa terça às 19 e a próxima terça-feira nós vamos fazer às 20 horas, porque eu acho que aí a gente consegue ajudar, né, ou fazer com que mais pessoas assistam ao vivo, porque a grande vantagem de assistir ao vivo é você estar junto com as pessoas que estão falando e, além de estar junto, poder perguntar, poder trocar. Essa é a parte mais gostosa, né? Bom, eu sempre começo, né, falando assim como se todo mundo me conhecesse, mas talvez alguns aqui não me conhecem. Eu sou Fátima Mota, eu sou sócia-diretora da FM Consultores, trabalho já com líderes há mais de 30 anos e já treinei mais de 30 mil líderes, né? Então é muito interessante, é muito gostoso esse caminho que eu venho fazendo, porque é um propósito que eu tenho, né? O grande propósito o grande propósito que eu tenho na minha vida é a ampliação de consciência como caminho para o desenvolvimento humano. Então, tudo que eu faço tem como foco ajudar o desenvolvimento humano, ajudar a ampliação de consciência, ajudar as pessoas a saírem de um patamar e chegarem a outro patamar. Então, dentro disso, né, todo o trabalho de consultoria, de coaching, de mentoria, enfim, tudo que eu faço tem o objetivo. E nisso, eu conheço pessoas fantásticas, como é o caso do Zé Roberto, né? O Zé Roberto é uma pessoa que eu admiro muitíssimo. Eu vou dizer para vocês assim, que eu estou até meio emocionada, né? Não sei se emocionada é o termo, mas é verdade, porque assim, ter ele aqui com a gente é um grande presente, né? É um grande presente ter uma pessoa com a competência do Zé Roberto, com as habilidades que ele tem humanas, mas, acima de tudo, com a alma que o Zé Roberto tem. Então, eu acho que quando eu vejo tudo isso junto, eu falo, nossa, né? É um profissional, é uma pessoa, é um pai, é um marido que eu admiro muitíssimo. Então, por conta disso, que eu pedi, né, para o Zé Roberto vir participar. Eu fiquei até meio assim, falei, será que ele vai querer? Não, na hora que ele aceitou, foi um grande presente da minha vida, né? Então, um grande presente, um dos grandes presentes da pandemia, mas talvez esse seja o presente da pandemia, você ter vindo. Eu vou pedir, então, que você conte para o pessoal quem é você, e aí a sala é tua, né? Fica à vontade, e vou continuar pedindo para vocês, se possível, abrirem as câmeras, porque vocês não fazem ideia o que é falar para nome branco escrito em preto. Vocês não fazem ideia, só acaba com a gente. Então, se vocês puderem, né, vão abrindo, e que é mais legal assim a gente ver os rostinhos, tá bom? Legal, Fátima. Grande prazer meu, Fátima, estar aqui com você, com as pessoas que te conhecem, muitos que me conhecem também, estão aí comigo. E eu resolvi, né, a gente conseguiu, na verdade eu decidi fazer essa live contigo já faz um tempo, difícil foi achar agenda,
Porque nesse novo mundo que eu estou atuando agora das startups, tudo acontece à noite, tudo é das 6 em diante, né? Todas as reuniões, porque as pessoas trabalham durante o dia, então foi difícil conciliar a agenda, mas estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. E a ideia é contar um pouco de 38 anos de carreira que eu tive, né? Sendo 28 no mercado de educação, de seguros, os últimos 9 na área de educação, e contar um pouco dos acertos, dos tropeços, como é que eu aprendi, como é que a carreira foi me transformando. Eu acho que eu aprendi demais. Uma das coisas pelas quais eu sou muito grato são as pessoas que eu cruzei na minha vida profissional. Tudo que eu conquistei foi através das pessoas. Quando conheci a Fátima, ainda na MetLife, conheci o poder da ferramenta aí do Enneagrama e do coaching. Isso me ajudou muito, quer dizer, transformou minha carreira mais uma vez, me ajudou num momento muito importante na MetLife. Depois até levei para o mundo da educação. A Fátima trabalhou conosco lá também, com os líderes nossos lá na área de educação. Então, vou contar um pouco, acho legal contar dessa forma, né, dos momentos de inflexão que eu tive na carreira, as decisões que eu tomei, de forma que eu possa, talvez, contribuir um pouco para cada um que está aqui assistindo, de aprender com os erros ensinam muito, e aprender com os acertos também que eu tive durante essa carreira. Então, né, Zé Roberto Loureiro, eu tenho 56 anos, trabalho desde cedo, eu comecei a trabalhar com 15 anos num negócio familiar, que era uma escola de formação de motoristas, as famosas autoescolas aqui, e fiquei lá por 3 anos. Foi importante, foi a primeira atividade que eu tive profissional, assalariado, e aprender a ter disciplina com horário, com caixa, com numerários que passavam pela mão lá. Então, foi importante. Eu acho que me preparou para a minha primeira experiência profissional, que foi numa companhia de seguros do Banco Real, que talvez os novos aqui nem conheçam, né? Porque depois virou ABN, agora é Santander. Mas era um grupo mineiro e ele tinha algumas características muito importantes. Era um grupo muito focado em fazer as coisas direito, né? O fundador, que morreu esse ano, infelizmente, perto de fazer 100 anos, o Aloysio de Faria, ele tinha construído, né, um império financeiro com banco, companhia de arrendamento mercantil, financiamento e seguros. Eu treinei na área de seguros, que tinha uma auditoria implacável. A auditoria tinha 2 notas no Banco Real, era satisfatório e insatisfatório. Insatisfatório, você perdeu o emprego. Satisfatório, você continuava empregado. Então, a auditoria era um estresse, a gente aprendeu a trabalhar direito. Acho que foi o grande, né, o grande alicerce da minha formação profissional, foi aprender a fazer e fazer direito. Foi quando eu tive nesse Grupo Real. E lá eu confirmei a minha primeira tese, né, a tese de que você juntar conhecimento com performance te leva a ter uma carreira de sucesso. E eu, com 22 anos, já era gerente no Banco Real, tinha entrado no cargo menor na instituição de seguros lá, mas aliando o conhecimento, porque eu aprendia tudo que me ensinava, eu sempre estava procurando aprender coisas novas, mesmo que não fosse da minha área, e performance, ou seja, trabalhar bastante, trabalhar duro, me levou a construir uma carreira meteórica, que não era nem padrão na época lá. Até o pessoal mais antigo reclamou, falou: pô, como é que o cara entrou agora e foi promovido? E lá eles foram aprendendo que a cultura era essa, e depois o grupo foi se transformando ao longo do tempo, até virar um ativo muito cobiçado, né, pelo ABN, Banco Holandês, depois pelo Santander. Então, acho que foi assim, né, primeiro aprendizado de que a tese, conhecimento e performance leva a gente a construir uma carreira de sucesso. Fui muito feliz nessa instituição, fiquei lá por 6 anos. Lá eu conheci minha esposa, Soraya, que está aqui na live também, e aqui vem um ponto importante para a carreira, né? Eu acabei casando com 25 anos, foi aquela paixão assim avassaladora, a gente se conheceu. A Soraya vinha de uma separação, de um primeiro casamento, tinha uma filha, e nós fizemos um acordo que eu acho que é muito importante na vida do executivo, o acordo de que quem ia cuidar da carreira, quem ia cuidar da casa, como é que funcionam as coisas, e a gente combinou, de comum acordo, as 2 partes combinaram, que eu focaria na carreira, e a Soraya me daria suporte, fazendo a casa funcionar bem, cuidando da filha, que ela já tinha, né? E a gente construiu depois uma família em cima disso. Então, esse tipo de acordo é fundamental para quem quer construir uma carreira de sucesso. Eu conheço vários amigos e exemplos que não fazem esse acordo de maneira clara, que não tem esse tipo de conversa, que evitam esse tipo de conversa em casa, que muitas vezes disputam, os 2 trabalham no mercado e simplesmente essas carreiras não acontecem. Elas acabam virando uma oportunidade perdida. Então, o conselho que eu dou aqui, baseado no que eu vivi, talvez essa seja um dos acertos, é fazer esse acordo e fazer esse acordo bem cedo. A gente casou, como eu falei, casei cedo, com 25 anos. E aí, logo depois, né, do primeiro casamento, veio o primeiro ponto de inflexão na carreira, né, uma oferta para se mudar de trabalho. Eu estava lá há 6 anos lá no Grupo Real, e o Citibank, que estava no Brasil com investimento na área de seguros. O Citibank era um grupo conhecido por investimento na área de treinamento. O Brasil, naquela ocasião, início da década de 80,
não tinha muito MBA, essas pós-graduação, era uma coisa muito recente ainda no Brasil, mas as empresas faziam um pouco desse papel de educação. Então, o Grupo Real era um grupo muito conhecido por fazer esse tipo de trabalho, e eu acabei tomando a decisão, né, depois do grande dilema entre focar numa carreira numa mesma empresa, e confesso que não faltaram conselhos nessa direção do meu próprio pai na época. Não, você tem que ter 30 anos de registro na mesma empresa. E eu risquei, eu falei, não, eu quero aprender coisa nova, esse grupo é um grupo que treina pessoas, eu quero conhecer algo diferente. E aí eu fui trabalhar com o Citibank. Foi um trabalho árduo e duro. O Citi vinha perdendo muito dinheiro no Brasil, era para fazer um turnaround na companhia, a gente teve que fazer um projeto sensacional, que era, o projeto chamava 880 em 88, a gente tinha que até 88 resolver o problema da companhia. E eu fui muito feliz naquela carreira. Fiquei lá por 5 anos no Citibank, foi um trabalho árduo, como eu falei, mas conseguimos fazer o turnaround. Trabalhei muito forte na formação de equipe, acho que aí vem outro ponto importante da minha carreira e a minha gratidão eterna, né? Eu trouxe uma equipe sensacional para o Citi, uma quantidade grande de pessoas que eu roubei do meu ex-empregador e que renderam até uma reclamação formal do CEO da empresa lá na época para o CEO do Citi, reclamando que eu estava esburacando o time dele do lado de lá. Fui chamado na sala do presidente da companhia, ele me perguntou o que eu estava fazendo, eu falei, cara, eu estou montando o time que a gente precisa para resolver o seu problema. Ele falou, então tá bom, dá um tempinho e continua fazendo isso. Eu fiz e, assim, me cercar dos melhores me ajudou demais, foi um grande aprendizado no Citi e, segunda recomendação aí para a turma, né? Trabalhe sempre com os melhores. Durante essa carreira do Citi, veio um ponto de inflexão complicado na minha vida. Em 1990, eu sofri um acidente de trânsito muito sério, perdi uma filha, nós tínhamos ganhado uma filha chamada Thaís, menina maravilhosa, que tinha nascido no dia 1º de janeiro de 1990, e nós tivemos um acidente muito sério, muito complicado, e ela acabou perdendo a vida com 8 meses de idade, não chegou nem a fazer um aninho. E aí eu tive um baque na carreira, fiquei afastado mais de 6 meses do trabalho. E o que aconteceu, né? O que me ajudou muito a voltar, por incrível que pareça, foi o próprio trabalho. O trabalho foi sempre um motivador para mim, família e amigos, né? Esse tripé me ajudou a voltar para o trilho nesse ano de 90, que foi super complicado na minha vida. E aí eu voltei para o trabalho, voltamos, eu, Soraya e eu continuamos tocando a vida. E aí, em 1992, chegou a Jéssica, que fez meu coração bater de novo, né? Aí o coração voltou a bater. Eu estava já, né, continuava lá no Citi, motivadíssimo, tudo andando normal na carreira. E aí, em 1993, eu fui chamado para trabalhar num grupo francês. Eu vi uma companhia francesa que se chamava aqui AGF, super tradicional também na área de seguros, era uma companhia grande, era uma top 5 do mercado, tinha uma participação importante, e eu entrei nessa companhia. E foi muito legal, porque nessa companhia eu aprendi a conexão entre as pessoas e o resultado. Tomou-se uma decisão na empresa na época de a gente desmontar a área de recursos humanos, a gente desconstruiu a área de recursos humanos da forma tradicional que a gente conhece hoje, e nós transformamos essa área num processo, que a gente chamava, processo de recursos humanos, e convidaram várias pessoas para serem membros, que era uma espécie de um comitê de recursos humanos, que cuidava de pessoas. E eu tive a felicidade, por ser novo na empresa, de ter sido convidado. Eles queriam mentes de fora, eu entrei nesse processo para reconstruir essa área de recursos humanos, e foi na AGF que eu aprendi a fazer essa conexão entre como é que você tem um objetivo de longo prazo, como é que você conecta isso com as pessoas e como é que, através das pessoas, você chega nos seus resultados. A fórmula é simples assim. Se você tiver gente feliz do seu lado, gente preparada do seu lado, você consegue seus resultados. E nós transformamos a AGF numa companhia que se definia como um lugar de encontro e desenvolvimento de pessoas. Então, assim, o francês que tocava essa empresa chama Jean-Marie Monteil, é vivo até hoje, foi um líder espetacular com quem eu tive a oportunidade de cruzar na minha carreira. Ele abriu espaço para a gente fazer tudo isso e a gente fez um trabalho sensacional nessa companhia. Fiquei lá por 4 anos na AGF, a gente colocou isso de pé e a companhia conquistou posições importantes de mercado. E eu aprendi muito, né, com essa história da conexão de resultados e pessoas. 4 anos depois, um outro grupo francês, também dirigido por um francês, Bernard Mancier, também sensacional, um grande líder, me chamou para trabalhar. E aqui foi engraçado, né? Eu entrei lá no grupo para tocar a área de seguros. E na minha chegada eu tomei uma surpresa enorme. Eles falaram, olha, você tem que aprovar o projeto de seguro aqui. E aí eu pensei, e se eu não aprovar esse projeto, o que acontece comigo, né? Aí o meu chefe falou, não, você vai conseguir aprovar, tenho certeza. Trabalhei feito louco, 60 dias,
milhares de vezes refazendo essa apresentação para preparar para o comitê executivo e conversando com todo mundo do banco para entender a cultura da casa. Não é que eu ia, né, vender uma atividade nova, eles não faziam seguros, era um banco de atacado, CCF aqui, chamava Crédit Commercial de France. E aí eu precisei fazer uma adaptação, né, porque eu percebi que os franceses não entendiam. Quando eu falava de sinistro de seguros, eles falavam em custo de mercadoria vendida, que é o que eles não conseguiam entender. Então eu tive que fazer uma adaptação de balanço para mostrar para ele e, acima de tudo, reduzir muito o risco do negócio, né? Como banqueiros são avessos ao risco, então eu tive que transformar a nossa companhia quase que numa resseguradora. Eu fazia uma retenção muito pequena de risco. Eu estava no mercado, mas eu repassava todo o meu excedente para o ressegurador aqui, que era local e nacional, que era o IRB, para conseguir fazer os franceses aprenderem um pouco do negócio sem correr grande risco. E aí a gente construiu a companhia performou super bem, foi um grande sucesso. Foi um dos pilares de negócios importantes do banco. Consegui montei um time também aqui do PowerPoint, não tinha nada, tinha uma apresentação de 15 slides e fui chamar os melhores do mercado, trouxe para trabalhar comigo aí grandes amigos até hoje, alguns que estão tocando companhia no mercado de seguros ainda, e fizemos esse projeto acontecer por Banco CCF. Então, aqui para mim foi um grande aprendizado, foi essa história de ler o seu ambiente, traduzir o seu negócio para a linguagem que as pessoas entendem, não forçar a sua linguagem, para eu poder fazer eles entenderem a atividade de seguros. E aí veio uma incorporação na minha vida, né? Aconteceu uma incorporação pelo grupo HSBC. No ano de 2000, o HSBC comprou o Banco CCF no mundo inteiro e fez uma incorporação. O HSBC tinha comprado o Bamerindos aqui, para quem conhece o Banco Bamerindos, lá do estado do Paraná, lá atrás. Vinha performando não muito bem como banco, e eles fizeram essa incorporação mundial. O HSBC era um banco muito poderoso do ponto de vista financeiro, mas eu confesso que foi um grupo que me decepcionou um pouco, né? Eu achava que eles têm um grande poderio financeiro, mas na capacidade de execução eles não eram tão bons. Então a incorporação foi bastante complicada. Eu decidi tomar 1 ano e meio de posição no banco para ver se a gente conseguia, né? Acho que também aqui é um conselho que eu dou para todo mundo, né? Você nunca desiste no momento você tenta mudar a cultura, influenciar a cultura, mas também você tem que ter a consciência que se você não conseguir mudar essa cultura, você precisa fazer alguma coisa a respeito. E depois de 1 ano e meio tentando fazer o que eu podia fazer para mudar a cultura desse grupo, era um grupo gigante, eu acabei concluindo que eu não ia fazer um grupo desse tamanho, mudar de cultura, e que o melhor a fazer é eu procurar algo para fazer diferente. E aí surgiu de novo o Citibank na minha vida. O Citibank estava de volta ao Brasil, com perspectiva de investir na área de seguros. Eles tinham deixado o mercado na época que eu fui para a GF, eles tinham vendido os investimentos de seguros aqui no Brasil, estavam voltando, queriam montar uma companhia, e de novo um startup. Tinha feito um startup no CCF, fiz um startup de novo agora no Citi, PowerPoint, 15 slides, uma sala de 10 metros quadrados, entrevistando os melhores do mercado e convencendo a se juntarem a mim e se aventurarem nesse processo de criar uma companhia de seguros do nada, do Citi, do zero. Trouxe uma equipe sensacional, montamos a companhia de seguros, fizemos um break-even no primeiro ano, que para seguros é uma coisa assim histórica, né? Você nunca consegue fazer break-even no primeiro ano, mas confesso que teve um certo gol de mão. O Citibank já operava como distribuidor de seguros, então eu comecei com uma carteira grande que já existia, que na verdade eu tombei das outras companhias que faziam, né, a cobertura de seguros para o Citi, trouxe para dentro de casa. Então a gente conseguiu colocar a companhia no ar rapidamente e no primeiro ano já fazer o break-even. E aí eu imaginava, né, depois do trauma que eu tive da aquisição do HSBC, que eu estava no Citigroup, o maior grupo econômico do mundo, e que nunca mais eu seria comprado e que eu seria comprador. E aí, para minha surpresa, a MetLife aparece em 2005 e compra toda a área de seguros do Citibank no mundo, exceto o México, que incluiu o Brasil, né? E aí eu parto para a segunda incorporação, mas eu confesso que a história foi inversamente, foi completamente diferente da história que eu vivi dentro do HSBC. A MetLife olhou o nosso negócio de seguros, eles estavam no Brasil aqui com o MetLife desde 1999, e eles não tinham resultado positivo, eles não ganhavam dinheiro, eles estavam perdendo dinheiro já há quase 9 anos no Brasil. Resolveram juntar as duas companhias e me dar a liderança delas. Aí eu tive um trabalho grande para fazer, que foi juntar duas culturas completamente diferentes. E aqui eu aprendi bastante, porque eu tive um dilema de cara para enfrentar, que foi o dilema de eu discordar da direção que a MetLife vinha seguindo no Brasil. A MetLife vinha seguindo uma direção de distribuir seguros de forma individual. Eu achava que não era o caminho. Seguros individuais eram dominados pelos bancos do Brasil por conta da distribuição, capacidade de distribuição que os bancos têm. Aí eu decidi que eu faria diferente, que eu queria focar no mercado de corretores de seguros. Fiz um projeto, claramente apresentei para os acionistas da MetLife lá fora, para o conselho que eles tinham,
e falei, olha, eu quero mudar a direção de norte para sul, precisa fazer um trabalho messiânico aqui de comunicação, mas a gente vai mudar a direção da companhia. Eles concordaram, me apoiaram, os resultados vieram, né? Foi uma fórmula mágica, me rendeu o apelido de Mr. Execution na MetLife, mas foi muito legal esse trabalho, que a gente conseguiu reverter o resultado e a companhia combinada entre Citi e Met já em 2006 começou a fazer resultado positivo e seguiu assim até meu último ano lá. A gente foi realmente... foi uma fórmula de sucesso que a gente conseguiu aplicar lá e as pessoas fizeram muito a diferença, né? E foi na MetLife que eu conheci a Fátima Mota. Ela me ajudou bastante com a minha equipe de liderança. A gente trouxe gente, a gente quebrou um paradigma do mercado de seguros, de trazer gente de fora, de outras indústrias. A gente trouxe várias pessoas de outras indústrias. E aí você combinar um time de culturas diferentes, de personalidades diferentes. Eu precisei de ajuda, conheci a Fátima, me apaixonei pelo processo de coaching, o poder da ferramenta de Enneagrama, aquela ferramenta das 9 personalidades, que te transforma numa pessoa bem mais efetiva, não só na vida profissional, como na vida pessoal também. É super aplicável dentro de casa. Você entender que a esposa, os filhos têm personalidades diferentes, têm que ser tratados de forma diferente para você ter mais harmonia e conseguir seus resultados. Então, recomendo aí para todo mundo essa ferramenta poderosa de coach chamada Enneagrama. Levei depois até ela para o mundo de educação. E desde que eu comecei a minha carreira... Oi. Deixa eu só pedir licença para você fazer uma interrupção, porque eu acho que tem coisas muito legais. Eu queria só fazer um bate-papo aqui, né? Um contraponto aqui. O Oscar Hipólito colocou uma coisa para você que eu achei muito linda. Ele, como CEO, e eu, como VP acadêmico, que é o que você vai acabar de falar, posso dizer que JR, que é o jeito que as pessoas normalmente te chamam, né? JR, é um líder autêntico, porque tem empatia, sentimento, é vulnerável, sofre, erra e, acima de tudo, é leal às pessoas em geral e ao seu time em particular. Eu acho que essa é uma grande verdade. Quem conhece o Zé sabe exatamente que é isso mesmo, né? Acho que o Oscar foi muito feliz nessa colocação. Eu acho bem interessante, porque o Zé fala super rápido, né? E ele vai falando bilhões de coisas. Eu tentei pegar algumas coisas aqui. A primeira lição, Zé, eu não entendi. Você precisa voltar, porque eu estava tão assim que eu não peguei. Você falou, mas que assim, trabalhe sempre com os melhores, que eu acho que esse é o ponto crucial. E quem está aqui e já trabalhou com o Zé sabe que é isso mesmo, né? Trabalhe sempre com os melhores, né? Aí depois ele faz assim, ele coloca trabalho, família e amigos, né? É gozado porque né, nesse processo de coaching, às vezes a gente vê pessoas que estão passando por um probleminha bobo, pequeno, né? E claro, para a pessoa isso é muito grande, né? E claro que porque cada um sabe a dor onde mora. No entanto, né, na hora que o Zé conta a vida dele, eu fico imaginando a dor, né? E o quanto que isso, às vezes a gente olha para uma pessoa de sucesso e fala assim, não, imagina, esse cara nasceu em berço de ouro, esse cara nunca trabalhou, né? Ele conseguiu essa casa maravilhosa e tudo isso que ele tem, essa mulher, esses filhos, porque sempre teve grana, né? Então, assim, a gente nunca faz ideia as pedras, né, que vão aparecendo no nosso caminho. E, na realidade, são essas pedras que nos tornam mais fortes, né? E isso é claro no Zé, né? Então, quando ele fala trabalho, família e amigos, e quem segue o Zé no Face, etc., vê o quanto que ele posta coisas lindas das filhas, da Soraya. Soraya tá onde, Soraya? Agora eu te perdi de novo, eu tinha te achado. Ah, tá aqui, Soraya, né? O quanto que a Soraya é o porto seguro do Zé, né? E o quanto que o Zé é família, ou seja, o quanto que o Zé coloca a Jéssica, agora ele me contou da Joyce, depois você conta o Bruno, né? O quanto cuidado que ele tem. Então, ele é bem tipo 8 mesmo, né? Quem sabe tipo 8, que ele cuida, né? Que ele coloca todo mundo assim. Então, é super bonito o trabalho dele. Depois você traz que gente feliz traz resultados, né? Então, assim, efetivamente, gente feliz traz resultados. Depois você coloca ler no ambiente, e agora a minha letra está fantástica, né? Mas traduzir, ler o ambiente e traduzir para o seu negócio. Então, essa capacidade de visão que o Zé fala, que é uma grande dica, né? E outra coisa que ele deu de dica, nunca, até agora, né?
nunca desista no momento um, né? Mas se você não consegue mudar, talvez seja o caso de mudar você, né? Então, só até aqui, pessoal, só queria ter feito essa parada, Zé, porque eu acho que você já passou tantas coisas importantes e que eu queria resgatar para ninguém perder nada, porque são lições de ouro, são super valiosas, né? Então, aí não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se volta para vocês, fiquem à vontade. À vontade. Eu tenho esse hábito, péssimo hábito de falar rápido demais, mas eu fiz um resuminho depois também para falar dos principais pontos. Então, não vou passar talvez por todos, mas os principais que eu selecionei aqui, eu vou dar uma repassada quando eu chegar no finalzinho aqui. Mas a primeira não era juntar conhecimento com competência, era isso, Zé? Acho que foi. Performance. Trabalhar duro em conhecimento, aprender a entregar e construir a carreira assim. Foi a primeira do Banco Real. Foi bem good catch. Muito bom. Juntar competência com performance. Muito bom. Legal. Zé, eu gosto sempre de lembrar, desculpa, Fábio, eu gosto sempre de lembrar uma expressão que você usou várias vezes para mim. Solon, nada derruba trabalho. Verdade. Trabalho é tijolo. Se você colocar um em cima do outro, nada derruba. É verdade. Sempre falei isso. Olha, Solon trabalhou comigo em mais de uma empresa. Trabalhou acho que em 3 empresas comigo. Tem autonomia para falar. Zé, eu sei que você vai entrar no Laurent já. Eu queria aproveitar esse momento, que acho que é um corte na sua carreira aí, né, em seguros, e falar dessas duas experiências rapidamente. E foram parecidas no aspecto de ter começado do zero, né? No grupo CCF, quando o Zé me convidou, o saudoso Maldonado, né, que era o diretor comercial Brasil, o CCF estava entrando no país, e aqui no Nordeste, quer dizer, era nada conhecido. Então, Solon, os parceiros corretores perguntaram o que é CCF? Cadastro de cheque sem fundo? O que é isso? Então, você tinha que explicar o que era essa empresa. Começamos do zero, e, por coincidência, na semana que eu entrei na empresa, o HSBC comprou o CCF, né? No mundo, por 13 bilhões de euros ou de dólares, não me lembro se foi euros ou dólares. E o time do Zé terminou em pouco tempo. A empresa que foi comprada assumiu grande parte da operação, né? Então, eu assumi o Nordeste, o Magnambot assumiu São Paulo, e nós éramos um time muito pequeno. Amor, você me dá seu computador, que eu vi que está carregadinho? Isso acontece, gente. Eram dezenas de regionais na HSBC, o time do Zé eram 6, e 4 assumiram as regiões, né? E lá fizemos uma história. E na MetLife, Zé, foi muito parecido, né? Foi praticamente começar do zero, porque na primeira reunião que você teve com o time, você dizia o seguinte: depois você contratou os 5 regionais, você dizia, olha, pessoal, nós estamos numa empresa que teve o maior prejuízo do mercado segurador no passado, 140 milhões de reais, né? E o nosso plano é esse aqui, para 2007, para 2008, para 2009, para 2010. E tudo aconteceu. Os exatos números dos 3 primeiros anos, né? A gente reverteu esse resultado, tornando a empresa positiva, né? E o Zé saiu da MetLife, né? Eu fiquei sem esse líder maravilhoso comigo lá, me senti um pouco órfão, mas segui o barco mais um tempo. Quando ele foi para o Laurent, eu aceitei um convite da Zurich, só para fechar esse depoimento. A Zurich Seguros foi começar do zero, né? E eu aceitei o desafio por essas 2 experiências que eu tive com o Zé, de começar do zero. Contei com um amigo no avião, contei essa história. Solon, você vai deixar um pomar que você construiu na MetLife, com sua carteira, para a Zurich, que não tem nada? Você vai começar do cascalho? Aquilo martelou minha cabeça para eu tomar uma decisão, e eu enxerguei que eu gostava de começar do cascalho e de realizar e de fazer acontecer, e foi graças a vocês. Legal. Obrigado, Solon. Obrigado. Muito legal. Essa história, né? Eu quase fui trabalhar na Zurich também. Quando eu estava deixando, né, a MetLife, quando eu tomei a decisão de deixar a MetLife, que eu sempre tive, desde o início da minha carreira, Fátima e todos que estão aqui, uma decisão tomada desde o início, que eu não queria terminar no mercado que eu comecei, que eu queria aprender um outro negócio diferente, eu queria testar
se o executivo Zé Roberto conseguia tocar um outro negócio em outro segmento, ou ele era um homem só de seguros. Aquilo sempre ficou na minha cabeça, me cutucando aqui, eu tinha que tomar essa decisão. E surgiu em 2010 a oportunidade de trabalhar no mercado de educação. Educação, num país como o Brasil, né, quando eu comecei a entender um pouco do mercado de educação, eu não precisei de 3 meses nele para me apaixonar. Né? Quando eu descobri que no Brasil, 18% dos jovens de 18 a 24 anos vão para a universidade, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa nesse mercado. Né? Se eu quero contar uma história bonita para netos no futuro, eu preciso escrever alguma história nesse mercado de educação. E surgiu um grupo americano chamado Laureate, que estava fazendo investimentos grandes aqui no Brasil. Esse mercado estava começando a se desenvolver, não é como hoje, que as companhias têm capital aberto, são negociadas na Bolsa, ele estava começando a ficar assim, né, no ano de 2010, mas tinha um trabalho sensacional para fazer. Né? Era para fazer um turnaround, a companhia estava perdendo dinheiro, a companhia não ia bem, a margem da companhia era muito pequena, nós tínhamos que mais que dobrar de tamanho, tanto de margem como de número de alunos, a gente acabou triplicando o número de alunos, a gente saiu de 100 mil para 300 mil alunos, esses 9 anos que eu fiquei lá. E aí vem a história do professor Oscar Hipólito, né? O professor Oscar Hipólito tem um currículo que precisa de 3 lives para falar do currículo dele, super acadêmico, foi o meu braço direito, esquerdo e coração junto à área acadêmica, porque a área acadêmica não iria entender uma palavra de um executivo no início para se mobilizar, para fazer as coisas que tinham que fazer. Eu ia levar um tempo para aprender um negócio de seguros. Então, a chegada do professor Oscar foi sensacional, porque ele foi meu porta-voz. Né? Ele entendeu. O professor Oscar teve a facilidade de ter vivido o mundo público da educação, trabalhou nas escolas melhores públicas, mas também no mundo privado. Então, ele conseguia fazer a intermediação entre Zé Roberto, executivo, e o mundo acadêmico, e foi como a gente conseguiu levar a Laureate para a posição que levou. As melhores notas acadêmicas, a gente conseguiu fazer a coisa correta, a gente provou no grupo que escala e qualidade podem andar lado a lado, não precisava abrir mão da qualidade para ter escala. Nós saímos de 105 mil alunos para 300 mil alunos em 2019, que a gente tinha. Nós dobramos a margem da companhia nesse período também. E como é que eu fiz isso também? Foi a mesma coisa. Meu pilar aqui foi a história da AGF, Recursos Humanos. Quando entrei no Grupo Laureate, a gente tinha uma visão ruim do mercado, a gente contratava e demitia executivos do alto nível, assim, num frenesi enorme, ficavam 6 meses. A cadeira que eu estava assumindo como CEO tinha sido ocupada, por último, por um executivo que ficou 3 meses no grupo, um executivo de nome no mercado, e o pessoal até brincava comigo, né? Você vai durar nessa cadeira? Eu falei, não, eu vim para consertar esse problema, eu vim aqui para corrigir esse problema na companhia. E eu conheci a turma de longa data, a gente foi uma conversa de 2 anos para entrar na Laureate, não foi uma conversa de 2 semanas, eram pessoas que vieram do mercado de seguros, que me conheceram no mercado de seguros, a conversa foi de longo prazo, por 2 vezes eu não fui, em 2008 eu tive a primeira oferta para trabalhar na Laureate, mas eu estava super bem com a MetLife, eu resolvi não vir, veio aquela crise mundial, Lehman Brothers, eu falei, não, eu vou ficar onde eu estou. E depois, em 2010, me chamaram de novo, e aí sim eu resolvi aceitar o desafio, e a gente construiu, né, eu, o professor Oscar, e um monte de amigos que estão aí na live e outros que não estão, fizemos uma história sensacional da Laureate aqui no Brasil, as melhores marcas de educação, a Embi Morumbi, a Faculdade Metropolitana Unidas, a FMU, Unifax em Salvador, o UNP, Filho do Solon está fazendo lá medicina na nossa Unifax lá em Salvador. Então, assim, foi um trabalho sensacional. E aí o meu pilar aqui foi recursos humanos. Eu entrei na companhia, recursos humanos era um departamento que ficava numa sala de reunião com 3 pessoas. Era o Osmar, que era o diretor, e 2 meninas. Uma cuidava da admissão e outra fazia férias e folha de pagamento. Transformamos aquilo numa área de recursos humanos de verdade. Corrigimos o problema de contratação das pessoas. Começamos a contratar correto. Começamos a desenvolver talentos. O final dessa história, todos os programas que a gente desenvolveu na Laureate se transformaram em programas regionais. Foram copiados, o Programa de Desenvolvimento de Líderes, a Universidade Laureate no Brasil, foram copiados, implantados em toda a América Latina. E esse foco em recursos humanos me levou a alcançar esses resultados que a gente alcançou na Laureate, né? De você provar que escala e qualidade podem andar lado a lado, que uma não compete com a outra, que dava para construir um grupo sem esse frenesi de trocar de pessoas a cada 3 meses, que dava para desenvolver as pessoas no longo prazo, que a gente precisava desenvolver gente. O mercado de educação, diferente do mercado de seguros, não é um mercado que você podia contratar gente de outras empresas. As empresas são familiares, as pessoas não trocam de trabalho. Ou eu formava a minha equipe, eu não teria gente para trabalhar nessa área de educação.
Então, assim, né, muitas coisas eu aprendi nesses 38 anos aí da minha carreira, que eu estou resumindo aqui para vocês, mas algumas lições que eu considero importantes aqui, que eu gostaria de repassar agora, são essas aqui. Primeira coisa, assim, que fez muita diferença na minha carreira, entenda o propósito do seu negócio. Não trabalhe em um lugar que você não consiga enxergar o que você está fazendo. Se você não está enxergando, você tem que enxergar. Você tem que entender o que você constrói para o país. O que você faz de melhor. E a melhor definição de propósito que eu vi na minha carreira toda, e vou dizer para vocês até hoje, que eu vi até hoje, é a seguinte: propósito é aquilo que o mundo vai ter a mais pelo fato de você ter passado por aqui, que você deixou para o mundo. Esse é propósito, né? Se você constrói alguma coisa que transforma o mundo naquele momento, e quando eu falo mundo, é o mundo, a sua cidade, seu universo, isso é propósito. Então, assim, entender o seu propósito, e para mim fez toda a diferença na minha carreira, entender como é que ela contribui para a construção, como é que a sua empresa contribui para a construção daquele propósito. E eu tive a sorte de trabalhar em empresas com grandes propósitos. Por exemplo, na MetLife, a nossa missão na companhia era construir liberdade financeira para todo mundo, através dos produtos de seguros e previdência. Quer dizer, você quer uma missão mais bonita que essa, de você dar a ferramenta financeira para todo mundo, ter dignidade na aposentadoria e construir seu futuro através dos seus produtos? Sensacional. Aí eu entro em educação, a missão da Laureate é transformar a sociedade em um lugar melhor para se viver através da ampliação do acesso ao ensino de qualidade. Então, eu me apaixono por essas causas e aí a gente tem que disseminar isso, tem que ser um trabalho messiânico, né? Todo mundo fala muito do VUCA, né? Que era o VUCA que vocês conhecem tradicional, mas tem o novo VUCA agora. O novo VUCA do novo normal o V é de visão, vision, o U é de understanding, de entendimento, o C é de clareza e comunicação e o A de agility. Então, o mundo da volatilidade, da incerteza, está mudando agora para o mundo que você tem uma visão, que você tem um entendimento, que você consegue traduzir esse entendimento de maneira clara e comunica para a sua equipe, e da agilidade. Você tem que executar. Segundo ponto para mim, que assim, na carreira faz toda a diferença, transparência. E eu posso falar, você não pode pedir transparência se você não pratica transparência. Para baixo, para cima, para os lados, para todo lugar, né? Você tem que ser transparente com o seu chefe, não esconder problemas, né? Não deixar que esconda. Eu me aborreço quando esconder os problemas de mim, mas nunca ensinei a esconder dos outros. Então, você tem que fazer, né, walk the talk. Se você não quer que escondam de você, não esconda de ninguém. Já paguei preços elevadíssimos pelo meu excesso de transparência. Eu aprendi também nas ferramentas de coaching, né, que todas as nossas fortalezas, quando usadas em excesso, se transformam nas nossas fraquezas. E a minha transparência, muitas vezes, é a minha grande fraqueza. Mas eu confesso que eu não consegui abrir mão dela ainda. Eu acho que ela me confere depois uma autoridade e confiança com as pessoas que não tem preço. Se eu pegar um PowerPoint e convidar 90% da turma que está me assistindo aqui, eles vêm trabalhar comigo em qualquer atividade que eu vá liderar no futuro aqui. Não importa se eles conhecem ou não, eles vão acreditar e vão vir trabalhar comigo. Eu acho que é um pouco por conta dessa transparência. Outro ponto ética não é negociável. Então, eu já, né, eu tenho uma prática que eu uso já várias empresas e que elas ficam depois que eu saio, que é a seguinte: nos processos de auditoria ou de compliance, a regra que eu combinei com a equipe é a seguinte: me tragam a situação, nunca tragam o nome de quem está envolvido na situação, porque eu quero tomar a decisão sem conhecer quem está envolvido, porque muita gente fica influenciado. A pessoa chega e fala: olha, é um Maradona. Mas o Maradona não pode sair do time, né? Como é possível que ele fez isso? Você tende a passar a mão na cabeça de uma pessoa de forma errada. Então, todas as decisões que eu tomei sobre os assuntos de ética, compliance e auditoria, e foram decisões duríssimas que eu já tomei na vida, foram decisões sem conhecer quem estava envolvido na situação, e o fato da pessoa estar envolvida depois de deixar a empresa era uma consequência. Então, assim, não dá para negociar com ética. Ética é ética em qualquer lugar, em qualquer hora, é quando você está acordado e quando você está dormindo, então a gente não pode abrir mão disso. Outro ponto é a coragem para você discutir a estratégia, negociar ela. Né? Quando eu cheguei na MetLife, tinha esse problema, a companhia estava indo na direção errada, foi super difícil para mim chegar para os americanos, depois de 9 anos aqui, e falar: olha, vocês estão indo na direção errada, não precisam levar a companhia para o sul, vocês estão indo para o norte. Mas fazer isso de maneira transparente e com coragem me deu o apoio deles para fazer o que eu tinha que fazer na companhia, a gente conseguiu alcançar os resultados. Então, não foi fácil, né? A companhia tinha sido comprada, já tinha o CEO, que era uma pessoa de 20 anos de companhia na MetLife. A condição tradicional seria eu perder meu trabalho e ele assumir as duas companhias, mas a coragem de falar a verdade, de mostrar um novo caminho, ajudou muito que eu tivesse apoio da direção da empresa, e aí veio a execução.
né, o apelido Mr. Execution. Depois que a gente definiu e concordou no que vai fazer, nada para mais o trem. A menos que o mercado mude, você precisa parar e rever estratégia, mas uma vez decidido o que vai ser feito, é o que o Solon falou, o número tem que bater lá no 3º ano. Você falou que vai fazer, né, eu vou fazer dieta, eu vou perder 15 quilos, é 1 quilo por mês, é 1 quilo por mês. Não é 800 gramas, não é 1,2 kg, é 1 quilo por mês. Então, a execução é fundamental para que você alcance seus resultados. E uma dica super importante que eu aprendi, usei muito agora na área de educação, é nos momentos de crise, e eu vivi a maior crise da minha história no mercado de educação, que é essa crise que a gente está vivendo até hoje, né, que se emendou com a pandemia, mas ela começou com uma crise econômica. Se apoie mais ainda no seu propósito. Nós fizemos um evento para toda a liderança da empresa. Eu trouxe 15 histórias de alunos que nós formamos nos nossos bancos escolares de todos os estados do Brasil. Treinamos esses alunos para falar no modelo de TED Talks e eles contaram a história deles para todos os funcionários da empresa, toda a liderança da empresa. Lágrimas no final, né? A última história foi de um garoto, síndrome de Down, que resolveu fazer culinária e que a Anhembi Morumbi abriu as portas para esse garoto, Guilherme. Ele se formou, trabalha num restaurante chamado Antonieta, aqui no Higienópolis, e foi promovido ainda lá. Então, quando ele contou a 15ª história, né, todo mundo já estava lá em prantos no auditório, a Soraya estava lá assistindo, eu subi de volta também aos prantos, quase eu consegui terminar o evento, e falei, pessoal, nós vamos parar de construir essas histórias por conta dessa crisezinha que a gente está enfrentando. Então, assim, aliar o seu propósito nos momentos de crise é fundamental para você cruzar o oceano. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de aliar, de entender, se você não entender, você não consegue aliar, mas usar esse propósito a seu favor nos momentos de crise é que faz você cruzar o oceano de um lado para o outro, conseguindo levar o barco. Outras lições em Deus a gente acredita, para qualquer outra coisa traga os dados. Não tome decisão em sentimentos, dados são importantes, né? Feeling, sentimento, cara, dado, tem que ter dado. Com dado na mão, você toma decisões muito mais assertivas, você consegue fazer as coisas acontecerem. Outra observação sempre seja agressivo no sentido de ambicioso. Isso aprendi na MetLife. A gente tinha o que a gente chamava de Big Goal, que era um gol que deveria ser bold, que significa ser um gol assim, agressivo, audacioso, cabeludo, que não é simples de você conquistar, mas tem que ser alcançável, senão ninguém se motiva, né? Então, você tem que ter essa ambição, né? Você sempre tem aquele plano que vai te levar para um outro patamar, para uma outra posição, mudar a sociedade, transformar num lugar melhor para se viver, dar liberdade financeira para toda a humanidade através dos seus produtos. Você tem que ter esse tipo de gol e correr atrás dele. E eu queria falar um pouco agora do momento que eu estou vivendo, que é a transição, né? Porque depois desses 38 anos, 28 em seguros, 10 em educação, eu acabei tomando a decisão de mudar minha carreira completamente. Conversei bastante com a Fátima nesse momento que eu estava vivendo lá, e comecei a fazer essa transição. E eu confesso, né, como ela está no início ainda, eu tenho aqui muito mais aprendizado de coisas que eu não fiz tão certo do que das coisas que eu fiz mais certo, como são os 38 anos de carreira, mas algumas coisas que eu aprendi que eu gostaria de dividir com vocês. Né? Primeira coisa comece a planejar a transição bem antes do que eu comecei. Né? Os casos de sucesso que eu conheço, o máximo que eu vi foram 5 anos, mas a média é de 3 a 5 anos. Ninguém resolve, olha, eu vou parar amanhã e amanhã já parou. Eu resolvi fazer dessa forma, por falta de tempo. Eu tinha uma agenda realmente incontrolável lá no grupo americano que eu estava, e o mundo de educação demanda muito, eram 12 escolas, 300 mil alunos, vocês não fazem ideia do nível de diversão diária que eu tinha lá na Laureate. Então, eu nunca tive tempo de planejar. Um pouco disso é desculpa, aquela história da desculpa que a gente dá, deveria ter feito um pouco melhor, então planejei menos do que eu deveria. Então, minha recomendação, não façam isso, não copiem essa parte, façam melhor. Segundo ponto, esse eu fiz bem, eu acho, mas nem todos fazem, eu acabei vendo vários amigos, tenha certeza que você conquistou sua liberdade financeira de verdade, né? Faça suas contas, suas projeções e tenha certeza que você está tranquilo para tomar essa decisão. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso, mas eu conheço vários exemplos de pessoas que acham que estão prontas e não estão prontas. Sentam comigo, eu faço 5 perguntas, faço 5 contas e o cara percebe que ele não está pronto ainda do ponto de vista financeiro para parar e tomar um novo passo. Terceiro ponto tenha em mente qual passo que você quer seguir, qual o próximo passo de carreira, né? Você não pode ter muita dúvida. Eu sabia que eu queria sair desse mercado e começar a trabalhar no mercado de startups. Eu queria conhecer inovação. Inovação era uma coisa que passava muito longe dos olhos de executivos de grandes corporações que têm suas agendas cobertas por um monte de reuniões e afazeres. Eu queria me aproximar desse mundo.
E aí dá aquela vontade imensa, né? Vamos fazer logo um primeiro negócio, vamos investir numa startup. Você começa a ver, as startups são maravilhosas. Todas elas resolvem problemas sensacionais que nunca foram resolvidos antes. Todas têm grandes histórias. Mas um grande amigo aqui meu, que morava até no próprio prédio que eu moro aqui hoje ainda, me falou: Zé Roberto, vou te dar um conselho só aprende esse. Não faz nada no primeiro ano, você vai errar. Aprenda. Esse mundo é diferente. E eu fui aprender. E ele ainda brigou comigo e falou: olha, mas se der muita vontade de fazer, não faz sozinho. Então, a recomendação que eu dou é: eu tive muita vontade de começar nesse mundo de startups, mas eu fui fazer isso através de um fundo. E é um fundo sensacional chamado BR Angels, que está no fundo da tela aqui, que é composto por 100 executivos, alguns estão aqui conosco na live, gente de muita experiência, um network sensacional, né? Acho que eu multipliquei meu network por, sei lá, 300 vezes do que eu tinha construído no mercado de seguros e educação, que não era pequeno, mas gente com muita experiência, todos são CEOs de empresa atualmente, ou foram CEOs de empresa, ou são empreendedores, donos de seus próprios negócios, e nós criamos um fundo muito diferente. Eu aprendi muito com o BR Angels, né? A gente é um fundo que se define diferente de vários outros, porque a gente faz investimentos de maneira mais assertiva, a gente tem tamanhos únicos de cheques para as startups, que é uma segurança para elas. Quando elas nos procuram, elas sabem que vão sair de lá com um cheque de um determinado tamanho, diferente de outros fundos anjo, que os investimentos são feitos de forma individual. Segundo ponto, que a gente realmente aporta o que a gente chama de smart money, que é o capital intelectual, essas 100 pessoas em conjunto trabalham em prol daquela startup. Então, o nosso plano é alavancar essa startup num prazo muito curto de tempo, e a gente tem dedicação de conselheiros que trabalham nas startups, do grupo de análise que faz a avaliação da startup, o grupo que aprova o investimento. Então, é gente com muita experiência sentada na mesa para fazer isso acontecer. E isso me deu a chance de aprender sem cometer os erros sozinho. Então, fazer através de um fundo foi o caminho ideal para que eu começasse a fazer isso sem cometer os erros que todo mundo comete quando vai fazer investimento em startup. Então, aprendi muito com esse meu amigo, que é o Edson, que hoje trabalha, ele tem um venture capital chamado Astela. Ele me deu o único conselho assim, ele falou: só fica com esse. Eu guardei esse e fui fazer através do BR Angels, que a gente está fazendo esse trabalho que é sensacional. Então, a gente construiu um grupo diferente. A gente está fazendo assim, investimentos de forma bastante seletiva. A gente está hoje na terceira investida apenas, começando em setembro do ano passado, mas nós já vimos mais de 600 startups para chegar em 3. E essas que estão conosco gostam muito do aporte que a gente faz, desse smart money, que é o capital intelectual, e estão se desenvolvendo rapidamente. E o último ponto aqui, né, que é difícil para burro, eu passei por isso: o desapegue das mordomias corporativas, né? Secretária, motorista, carro, apoio no aeroporto para fazer check-in, por uma razão simples, né? Primeiro, que isso nunca foi seu, sempre foi do cargo que você ocupou. Segundo ponto, que voltar a ser normal tem suas recompensas. Você não precisa mais disso, né? Antigamente, quando a Jéssica fazia aniversário em setembro, eu sempre estava nos Estados Unidos. Hoje a gente pode viajar junto no aniversário. Então, você tem alguns trade-offs que valem muito a pena, né? Eu estava comentando com a Fátima no início, Soraya e eu vamos ser avós agora. Então, a Joyce mora lá em Adelaide, na Austrália, e vai nos dar uma neta, uma menina chamada Mali. Acho que é esse o nome, pelo menos na cotação do dólar, o que está na frente é Mali. A Mali vai nascer, eu vou poder ficar 40 dias lá com a Soraya, vendo tudo acontecer, acompanhando a Joyce no final da gravidez, a parte mais delicada, e pós-nascimento. Isso no meu mundo anterior seria absolutamente impensável. Eu ia conhecer essa menina com 3 anos de idade, já se conhecesse com 3 anos de idade. Então, assim, tem suas recompensas, né? A gente não precisa mais daquela mordomia toda quando a gente está fora desse mercado, né? Aquilo é necessário para a função que você exerce. Você tem menos tempo, você tem menos agente, você precisa de todo aquele aparato. Quando você volta a ser um ser humano normal, você não precisa mais daquilo. Aquilo te faz falta no início, mas depois você aprende que não é mais necessário. E aí você começa a comparar com os trade-offs que você tem, né? Hoje, de sexta-feira, eu vou para a praia. Antes eu tinha que pegar trânsito, abortar a viagem, porque o trânsito estava horrível. Então, você consegue planejar com mais antecedência. Sempre fiz as viagens mais caras do planeta, porque você compra tudo na última hora, porque tudo pode mudar até o último minuto. Então, você não tem o privilégio de comprar uma passagem com 2 meses de antecedência. Você compra com 2 dias de antecedência, paga o preço do dia. Reserva de hotel, mesma coisa. Então, hoje você consegue planejar e fazer viagens mais baratas do que você fazia antes. Mas, de novo, é um trade-off, né? Você estava também ganhando muito dinheiro do outro lado e abria mão disso tudo. Então, sabe, fui bastante feliz na carreira que eu construí nesses 38 anos. Aprendi tudo isso que eu tentei passar para vocês aqui agora. Continuo aprendendo. Eu acho que a gente nunca deve parar de aprender. Quando a gente para de aprender, é porque a gente vai morrer. Eu não pretendo morrer cedo, então não quero parar de aprender. E me envolvi nesse mundo novo, que é o mundo das startups.
Estou trabalhando também em negócios maiores, com um grupo de private equity que é mais robusto, que faz investimentos maiores na área de educação e saúde, mas aí vai ser um trabalho mais tradicional, de conselheiro, de ajudar eles a fazer as melhores escolhas, depois trabalhar como conselheiro das escolhas que a gente fizer. Mas o que está me divertindo nesse momento é realmente o BR Angels, esse mundo das startups. É o que tem feito aí o meu dia mais alegre no mercado. Tenho trabalhado muito, bastante. O resultado não é de curto prazo, é de longo prazo. A gente vai ficar aí com esses investimentos por 4, 5 anos para depois começar a realizar. Mas o que eu tenho conhecido de gente bacana, resolvendo problemas enormes da sociedade e com aquela energia, com aquela vontade de resolver problemas, sensacional. O Solon está pensando em várias startups aí, tem conversado comigo bastante sobre ideias na área de seguros que a gente tem conversado. Enfim, acho que é um mundo que tem sido bastante motivador para mim. Zé, eu acho assim, super obrigada, né? Tudo que você está falando nossa, de uma riqueza que acho que todo mundo está aqui assim querendo assistir de novo, né? Ouvir de novo, porque é muita coisa de uma vez só. Mas eu quero colocar uma coisa que me chama muita atenção, né? Primeiro, você consegue, independentemente do trabalho que você faz, independente de onde você esteja, fica muito forte essa questão da sua competência que você coloca a serviço dos outros, né? Então, acho que esse ponto é fundamental. E eu vejo, às vezes, alguns executivos que não têm essa visão, que têm competência, que fazem dinheiro, mas não conseguem colocar à disposição do outro, à disposição do ser humano, ou seja, que se perdem no propósito real da vida, né? Então, eu fico muito feliz, né, de você estar falando tudo isso e da sua trajetória inteira ensinar isso para a gente. Acho que esse é um ponto. Segundo ponto que você traz, que é básico, é assim, por que a gente não pensa numa segunda carreira antes? Por que a gente tem que esperar chegar, né, lá na frente para pensar na segunda carreira? Eu acho que a gente deveria pensar na segunda carreira quando a gente tem 20 anos, sabe? Porque aí você vai pensando na segunda, na terceira, na quarta carreira e faz isso com menos apego, né? Eu acho que o terceiro ponto, que acho que todo mundo está aqui falando, né, é essa questão dos mimos corporativos. Nada é nosso, a cadeira não é sua, a mesa não é sua, o carro não é seu. Quer dizer, o que a gente tem de verdade, né, é o nosso coração, é a nossa alma e o nosso propósito. Agora, claro que isso não pode romantizar, e é outro ponto que eu concordo super com o que você falou, é bom, você está cuidando do seu dinheiro, você está, sabe, o que você está fazendo com ele? Você está trabalhando feito um louco, mas você está guardando, ou seja, você está guardando o que eu quero dizer, você está investindo, você está fazendo o dinheiro trabalhar para você de forma que em um determinado momento da sua vida você possa continuar trabalhando, porque eu acho que com certeza não dá para uma pessoa como você, por exemplo, parar de trabalhar. É um desperdício para a humanidade, né? Não dá, você não pode deixar de contribuir. No entanto, né, poder contribuir sem aquela pressão maluca de falar eu preciso desse dinheiro para conseguir sobreviver. E isso é tão legal, porque eu ouço aqui a Neide colocar uma coisa, e eu não posso deixar de dizer, né, Neide? Porque a Neide, uma grande, né, escudeira sua, né, o quanto que ela trabalhou com você, né? E ela fala assim, Zé, você é master. Você sempre teve a incrível capacidade de entender o outro. E por isso você sempre conseguiu criar times maravilhosos, que é uma grande verdade, né? Coesos, parceiros, todos afinados com a sua liderança firme e o seu coração enorme. Eu acho que poder, né, ouvir isso de uma pessoa que trabalhou com você grande parte da sua vida, acho que é um grande presente, né? A Neide, para todo mundo ter uma ideia da dimensão da ajuda e confiança, a Neide tem todas as senhas de banco minha até hoje. Me ajuda em tudo, de viagem, de milhagem, que ela me ajudou. Confesso que eu demorei para me desapegar um pouco de algumas mordomias, ela me ajudou alguns meses pós, até eu aprender a fazer as coisas sozinho, porque ela fazia tudo para mim. E aí chegou uma hora, Neide, eu não consigo quebrar esse elo, e amanhã eu estou sabendo fazer tudo. Confesso que tentei fazer ela ensinar a Soraya resistiu muito para não aprender a fazer essas coisas que são chatas, e a Neide me ajudou bastante até eu conseguir começar a fazer sozinho. Foram meses para fazer o desmame aí dessa parte dela, mas é uma pessoa que fez toda a diferença na minha carreira. Cara, me ajudou brutalmente. Bom, pessoal, agora está aberto para perguntas, se vocês quiserem. O Marcelo está dizendo, JR é um professor que humildemente sempre dividiu o seu conhecimento. Olha, Marcelo, eu vou dizer que ele é um professor que humildemente sempre multiplicou o seu conhecimento, porque ele foi passando para as pessoas o tempo todo, né?
Então, eu sempre falo que quando eu tenho a oportunidade de conversar com o Zé, sabe, eu saio enriquecida, né? O tempo todo assim, ele multiplica, porque o que ele tem não é dele, ele passa, né? O que ele tem, ele dá, ele multiplica, né? Então, realmente é um grande professor mesmo. Quem quer fazer pergunta, pessoal, fica agora aberto, nós temos ainda algum tempinho para a gente conversar. Oi, Fátima, é o professor Camano, eu queria fazer uma pergunta. Oi, Camano. Muito bom que você está aqui. Por favor, fique à vontade. Tudo bem? Bom, primeiramente, parabéns pela live e por ter convidado uma pessoa tão brilhante como o Zé Roberto, apesar de não conhecê-lo pessoalmente. Só pelas histórias que ele conta, né, de experiência de vida, já é uma pessoa cativante e merece todo o nosso respeito. Ô, José, queria fazer uma pergunta para você. Eu criei um seguro de mobilidade chamado SegMobile, é um seguro contratado por minuto, per user, e é um seguro de acidentes pessoais para quem faz caminhada, anda de bicicleta, patinete, patins, esporte radical, motorista de aplicativo, passageiro de aplicativo. Só que tem um problema, eu não tenho dinheiro para tocar esse projeto. Qual a tua dica? Não vai me falar que é para arrumar dinheiro primeiro, que isso eu já sei. Qual a alternativa viável para implantar isso? Não, são os fundos de investimentos anjo. Tem fundos, eu aprendi muito isso nesse mercado, né? A gente tem fundos de diversas naturezas. Então, tem os fundos que investem em startups pré-operacionais, ou seja, como a sua, ela está na ideia ainda. Você tem uma ideia de um produto, não testou ele no mercado, porque você não conseguiu construir ele e testar. E existem fundos que investem nesse tipo de negócio. O nosso fundo, BR Angels, nós temos 2 fundos. Um que investe em startups já operacionais, que foi o primeiro que a gente lançou, e nós lançamos um segundo há 2 meses, que investe em startups pré-operacionais. Então, o próprio BR Angels também é uma alternativa para você, de você contar o seu projeto, a sua ideia, e a gente fazer uma análise lá. A Fátima tem meus contatos, mas eu posso deixar aqui depois os contatos, e você pode me procurar, eu te encaminho lá dentro. O Paulo Manso colocando uma coisa bem legal. Zé Loureiro é um craque, tenho o prazer de dividir alguns grupos de avaliação com ele. Ele tem sempre uma opinião precisa e diferenciada. Tem a minha inteira admiração. Paulinho, grande amigo do BR, é um dos amigos que eu fiz já no BR Angels. Não conheci antes, tive o prazer de conhecer lá, Paulo da Porta, temos trabalhado junto realmente, bastante ativo o Paulo nas análises lá, e eu tenho o prazer de ter estado com ele em alguns grupos de análise que ele liderou. Bastante bacana trabalhar junto. Bom. José Loureiro, boa noite, é Marcelo, estou falando, prazer aí conhecê-lo, obrigado aí por compartilhar sua experiência, mas eu tenho uma curiosidade, né, quando você tem um capital para investir, qual a análise que você faria entre investir numa startup e ter esse perfil de investidor anjo e versus aplicar, por exemplo, no mercado financeiro, na bolsa, assim, rentabilidade versus risco, né? Acho que só quem está aí na sua posição, talvez consiga dar uma visão. A gente constrói um portfólio, Marcelo. Assim, você tem que ter um portfólio e você tem que diversificar ele. Então, hoje, com o fenômeno do Brasil estar atravessando um momento com taxa de juros tão baixas, deixar o dinheiro dormindo no banco a 2% de CDI não resolve a vida de ninguém para o futuro. Então, cada vez mais, o Brasil sempre foi um país, o Paulo Guedes fala muito isso, o ministro da Economia, né? País de rentista que empresta o dinheiro a juros e fica vivendo disso. Eu confesso que às vezes me dá uma ponta de inveja, né? Se eu tivesse tomado essa decisão de carreira 15 ou 20 anos atrás, onde a gente tinha 15% de taxa de juros, 5% de inflação, você tinha 10% de ganho líquido, cara, talvez eu não estivesse nem fazendo investimento antes, estivesse na praia, só navegando. Mas isso mudou. Então, agora você tem que fazer o dinheiro trabalhar. Então, a ideia é você criar um portfólio diversificado. Você tem que pegar um pedaço do dinheiro e colocar em renda fixa, um pedaço em renda variável, você pode investir no mercado de ações, um pedaço em multimercado e um pedaço você pode fazer investimento anjo, ou abrir um negócio próprio. Tem gente que abre franquias. Enfim, para mim é diversificação. Você tem que definir qual é o seu apetite de risco, qual o tamanho do seu portfólio e como é que você equilibra ele para os planos de futuro que você tem. Quais são as suas projeções de gasto futuro, quanto você precisa de rendimento, quanto você tem de patrimônio e como é que você vai administrar esse risco e retorno. Não é uma equação simples, porque tudo que tem muito retorno, a gente vê startups aí que viram bilionários, os chamados unicórnios, né?
Só que elas têm um nível de risco enorme também, né? Se você colocar todo o seu dinheiro em startup, você pode errar. Se você colocar numa só, pode errar mais ainda. Então, a recomendação é diversificar, é criar um pedaço do seu portfólio que você corra risco. Olha só que o Marcelo acabou de falar. Conheço o mestre J.R. Loureiro há mais de 20 anos, desde MetLife. O J.R. parece um grande vinho. Passa uns anos e ele se torna cada vez melhor. Hoje somos sócios investidores e tenho o prazer de chamá-lo de amigo. Parabéns, querido amigo. Opa, Marcelo! Fantástico. Marcelão é do mercado de seguros, sempre na Aon, e fizemos vários negócios juntos, resolvemos vários pepinos juntos, e tive o prazer de encontrar ele no BR Angels. Ele é um dos mentores aí da formação do grupo. Foi ele que, no almoço comigo, quando eu estava naquele momento almoçando com a Fátima, com todo mundo, dizendo o que eu ia fazer, que me recomendou. Eu lembro que você falou. Eu não lembro que era o Marcelo, mas eu lembro que você falou: olha, eu estou recebendo, o que você acha? Tá, não sei o quê. Muito legal. Uma grande honra, Zé. Grande honra estarmos juntos, querido. Marcelão, prazer. Um abraço. Fátima, aqui é outro Marcelo, só para passar de um para outro. Ótimo, Marcelo, vai lá. Não tenho pergunta para a JR, não. É mais um reconhecimento, um pouco do que eu escrevi aí, G.A. A gente vê que na vida, a gente tem essa vida de executivo e fica correndo atrás de múltiplos de EBITDA, e dobrar faturamento, e volume, e margem. Mas a gente, depois de um tempinho, se toca de que o que a gente mais leva dessa vida é ter feito a diferença e o bem nas pessoas que a gente tocou. E eu quero aqui fazer esse reconhecimento, como eu fiz escrito aí. Eu te falo que eu recebi, eu não entrei no iniciozinho, eu recebi o aviso de uma professora aqui da Uninorte, que me mandou o WhatsApp dizendo o chefe está numa live. Então, assim, são essas coisas que eu queria te contar, porque eu sei que, no final das contas, é o que vale para a gente, né? A gente entender que tem esse bem-querer aqui, essa alegria de te encontrar. Estou vendo a Neide, mandei um privado aqui na Neide, falando, Neide! Então, assim, a gente... E nem foi uma história tão longa assim, né, JR? Então, mas para você ver como é que esse teu lado de gente do bem toca as pessoas. Então, que na lembrança sempre fica, e eu acompanho ali pelo LinkedIn esse sucesso da BR Angels. Acho que você está passando um pouco... Eu estou cuidando agora de uma rede de farmácias aqui, em Manaus, e passando por um processo de transformação digital. Então, eu tive que fazer curso de Python. Estou todo moderninho. Para quem tinha feito COBOL, fazer Python é um salto de tecnologia. Mas é legal, que é o que você falou, a Fátima também estava falando, a gente, por mais que, graças a Deus, a gente tenha guardado as economias, mas você se toca que está cedo demais para parar, e que também, como eu escrevi sobre você, a gente tem essa obrigação de dividir o conhecimento, né? Com modéstia as favas, mas que a gente tem que dividir esse conhecimento. A gente acumulou alguma coisa ao longo dos anos, então está cedo demais para a gente não dividir isso aí com uma turma que está chegando e que tem esse lado digital que acelera, mas tem uma maturidade que só vem com o tempo, né? Então, estou aqui para te agradecer e te reconhecer. Marcelo, para quem não conhece aí, né? Marcelo fez um sacrifício pessoal enorme para mim. É isso que eu me orgulho desse meu time, que é a minha família, né? Ele é carioca, vocês viram pelo sotaque, mas ele vive em Manaus. Ele foi tocar uma unidade para nós em Manaus, temperatura de 60 graus, chuva que destrói tudo, e a gente tinha um problema enorme para resolver lá, e ele foi lá para Manaus cuidar do negócio para a gente, se apaixonou pelo mundo da educação, também queridíssimo lá das professoras da Uninorte, grande Uninorte, que mandaram o aviso para ele da live. Fantástico, Marcelo, prazer em te ver aqui. E é legal, né, poder sentir o que a gente está sentindo, eu acho que está todo mundo sentindo isso, que é a tal história, quando você faz conexões verdadeiras, essas conexões, elas se mantêm. E é a tal história, quando o Zé me liga para qualquer coisa, eu sou incapaz de dizer não posso, não tem não posso, né? E eu tenho certeza que isso é com todos nós que estamos aqui, para quem conhece mais a fundo o Zé, para quem não conhece, eu garanto para vocês que se de repente você nunca viu, Marcelo? Estou falando Marcelo, porque eu acho que a primeira vez vocês vêm. De repente, assim, o Zé fala assim, olha, Marcelo, eu estava naquela live, será que eu podia conversar com você? Dificilmente, quem mesmo não conhecendo vai dizer não.
porque tem na própria conexão que o Zé estabelece, isso que os líderes deveriam estabelecer sempre, que é tão difícil, que é a verdade, né, na fala, né, que é essa transparência, mas eu acho que além de transparência, não você disse, é uma coisa de, olha, eu estou contigo e você está comigo, eu vou te defender, mas está junto comigo. Eu não sei, acho que é a questão do time mesmo, né? Que quando a gente consegue estabelecer, a gente leva para o resto da vida, e essa marca que fica em todos os corações, né? Eu acho que é bem isso. E aqui tem um bocado de coisa, o pessoal falando, a Stephanie dizendo também, pouco tempo de convivência, aprendi muito sobre o mercado seguro, a Vector Legland Zé, participando de vários grupos da avaliação do BR Angels, e não conheci toda a história dele, mas é bem emocionante. Aí a Tatiane, trabalhei quase 7 anos na Laureate, na área de planejamento financeiro, 5 foram no Brasil com a liderança do JR, adorava participar das reuniões, budget, etc., foi um aprendizado sem tamanho que sempre leva comigo. JR é um líder nato e exemplo de ser humano. Tivemos um super apoio no projeto de responsabilidade social, construindo sonhos, admiração enorme por você, JR. Bom, gente, assim, tem bandos de coisa que o pessoal falando, mas, assim, eu tenho certeza absoluta que o Zé não está aqui para receber isso, porque ele já recebe sempre. Mas é muito mais, eu acho que para compartilhar com a gente que isso é possível, e não só é possível, mas depende de muito trabalho, né, Zé? Porque eu sempre te vejo trabalhando muito, e quem te conhece sabe que você trabalha muito. E é um trabalho que vai além do trabalhar porque eu quero ganhar dinheiro, mas é o trabalho que eu trabalho porque eu quero deixar uma marca nesse mundo, né? Então, acho que essa é a grande mensagem que eu sempre fiquei quando eu estava perto de você e quando eu estou perto de você. Bom, pessoal, são 8h12, eu não quero abusar da paciência do Zé e nem de vocês. Zé, fica contigo para fazer o encerramento, você dizer alguma coisa, ou, enfim. Olha, eu queria, de novo, agradecer muito, Fátima, pela oportunidade, todos que estão aqui conosco na live, por gente que eu revi aí, que já fazia um tempinho que eu não revia, emocionante ver a turma, e sentir de novo esse orgulho, né, de você saber, para mim é uma tranquilidade de vida, saber que eu posso de novo pegar um PowerPoint, 15 slides e chamar toda essa turma para trabalhar comigo e vou ter eles do meu lado, é uma fortaleza gigante. E eu sempre acreditei nisso, né? O Solon falou de uma frase que eu falava, outra que eu falava sempre é: quem quer ir rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai junto. Eu sempre fui junto, né? Então eu sempre acho que se cheguei longe, cheguei onde cheguei, foi porque eu fui com as pessoas. Então ter essa turma comigo aqui me dá aquela sensação de segurança, né? Que eu estou cheio de amigos que são uma família, que se eu precisar de qualquer ajuda para startup, eu tenho que trocar de ideias com o Solon e com outros aí. As pessoas estão aí, vão me ajudar a raciocinar, a fazer um negócio, a pensar diferente. Então, é uma tranquilidade e um orgulho ter construído isso ao longo da carreira. Olha, eu vou só pedir 2 segundinhos, porque a Jéssica, amo você, viu, Jéssica? Ela falou, ela me lembrou que o Juarez tinha feito uma pergunta. É que, Juarez, eu já perdi a sua pergunta aqui, com tanta gente falando coisa aqui do Zé. Você quer abrir, por favor, o... Juarez é do BR Angels. Então, Juarez, grande. Abre o seu microfone e faz a pergunta direto, Juarez, por favor. Já abri. Boa noite. Boa noite, Juarez. Sensacional a tua história de vida e profissional. Muita coisa a gente está junto, mas não conhece. Acho que investir tempo para conhecer quem está do nosso lado é um grande aprendizado. Eu tenho feito isso e estou aqui hoje para te conhecer melhor e aprendi um monte. Mas você fez uma menção aí que eu compartilho totalmente. Gente é principal. Se você quer ir longe, escolha quem vai contigo. E escolher os melhores. Só que nesse processo, muitas vezes a gente tem que tomar decisões duras com quem está ali e você chega à conclusão. Esse é um processo de muito sofrimento, mas porque você vai impactar as pessoas. Mas é o certo a fazer, quem busca chegar longe, quem busca um propósito tem que fazer. Como é que você lidou na tua vida com esse processo de tomada de decisão? Em um momento você chegar à conclusão, não dá, eu vou ter que fazer uma mudança aqui, vou impactar. E como você lida isso com você? É fácil explicar como para o negócio, mas com você. Bacana, grande pergunta, Juarez. 2 coisas me ajudam muito nessa tomada de decisão. E quem me conhece sabe que a gente fez isso ao longo da vida.
E um dos orgulhos que eu tenho é que várias pessoas que trabalharam comigo, pessoas que eu demiti, são meus amigos até hoje. E por que eles são meus amigos até hoje? Primeiro, porque eles foram tratados com respeito, mesmo no momento de demissão. Segundo, porque eles entenderam exatamente por que eles estavam deixando a empresa, seja por performance ou seja por problemas de crise financeira, né? Nessa última crise que eu estava no mercado ainda lá na Laureate, nós demitimos mais de 3 mil pessoas, né, para cruzar a crise, né? E talvez o que me ajudou a ter coragem de fazer isso foi um aprendizado da área de seguros quando eu comecei. Eu trabalhava com seguros de transportes. E no seguro de transportes existe um conceito de cobertura chamado avaria grossa. O que significa isso? O comandante do navio está cruzando o oceano, o mar ficou ruim. Ele tem o poder de escolher que cargas ele joga ao mar, que elas vão ser cobertas pela pólice de seguro, para ele levar o que sobrar até o outro lado do oceano. Então, esse conceito de, para salvar o todo, sacrificar alguma carga no caminho, me ajudou talvez até a coragem de tomar essas decisões. A forma que eu tomo, né, que eu sempre exigi da minha equipe isso, transparência e dignidade para tratar a pessoa no momento da saída e toda ajuda possível que a empresa possa dar naquele momento, é a segunda parte. Acho que a coragem veio do mundo de seguros e a execução dessa forma me ajudou a conquistar essa marca, que eu me orgulho mesmo, de fato, e falo, posso citar nomes e nomes aqui de pessoas que são do meu círculo íntimo de amigos, que são pessoas que eu demiti uma vez na vida profissional e que nem por isso deixaram de continuar amigas e me respeitam até hoje, entendem por que saíram, por que precisaram sair. Então, acho que são os dois pontos esses, o aprendizado de seguros, mas fazer isso de uma maneira bastante... Agora é duro, né? A cadeira do CEO, especialmente lá na última decisão que você toma ali sozinho, não tem com quem dividir, é só em casa com a esposa, não é fácil. Mas aí são ossos do ofício, né? Tem os bônus e os ônus da profissão. Eu acho que essa pergunta foi super boa. Excelente. E realmente, Zé, é o que você faz, né? É demitir as pessoas, mas as pessoas entendem, agradecem e continuam seus amigos. Porque você não está demitindo, você não está rompendo com a pessoa, né? É uma coisa de cargo. E é uma coisa importante da gente ver, né? A diferença entre falar de cargo, de função e de pessoa. E quando você demite aquele cargo, né? A pessoa não é a pessoa continua sendo sua amiga, a pessoa continua sendo importante, né? Muito bom. Ok, pessoal. Fátima, diga. Eu vou dar um testemunho aqui, que eu me senti tocado com isso, só para dar esse testemunho. Eu não fui demitido, mas eu fui vendido pelo Zé. É verdade. A Uninorte foi vendida pela Laureate. E o que ele fez foi exatamente o que ele descreveu. Ele pegou um avião, não foi por vídeo, nem por telefone, ele pegou um avião, veio aqui em Manaus, sentou na minha frente e falou: Xará, aconteceu... A gente já vinha, né, meio que esperando que acontecesse. Aconteceu, está vendido, não tem um lugar para você dentro da Laureate, então você vai com eles e boa sorte. E estou eu aqui. Agora estou dando esse testemunho agora, mas já falei bem dele antes, tá certo? Então, esse é o exemplo de que ele sabe fazer. Está confirmando a minha tese. Obrigado, Marcelo. Isso, exatamente. Fátima, eu queria só rapidinho aqui falar um pouco sobre o que o Zé fala sobre se cercar dos melhores, né? Quando, acho que em 2010, a gente foi fazer aquele MBA, gestão de pessoas e negócios. Eu falei, por que o Zé botou gestão de pessoas? Porque não podia ter sido só gestão de negócios, né? O executivo Pitbull, que só queria realizar e tal. Aí, chegando em São Paulo, fazendo MBA, aparece a Fátima também. Coaching com Enneagrama. Eu digo, mas o que é isso? Tal. Cara, até naquele momento, eu comemorava as realizações, olhava para o time e não via o time feliz, né? E depois disso, quer dizer, e esse livro eu reforço para todos vocês aqui, o Coaching com Enneagrama, né? Quando você enxerga qual é o seu perfil entre os 9, por isso o nome é Enneagrama, quando você se conhece melhor pelo seu perfil e você passa a entender como são as pessoas que estão, qual o perfil que elas têm entre os 9, a relação muda, né? Eu me lembro o prêmio seguinte que eu ganhei, Fátima, e a equipe subiu comigo no palco para comemorar. Então, isso foi fantástico. Legal. Legal, muito bom. Bom, pessoal, eu acho que se a gente terminar, nós vamos ficar aqui até amanhã, né, falando. Quem falou? Tá legal, né? Bom, Zé Roberto, só rapidinho. Eu iria trabalhar com você mesmo sem o PowerPoint. Fantástico. É dos meus, então. Obrigado. Obrigado a você, obrigado, Fátima.
Eu que agradeço, Edu. Eu que agradeço. Bom, gente, agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pela participação, pela energia, né? Eu não sei se vocês estão sentindo, mas é uma energia muito bonita. E é interessante como a gente consegue sentir energia apesar dessa distância, né? E isso acontece por conta de tudo que está acontecendo nesse momento, né? Que todo mundo está sentindo. Quero, então, agradecer imensamente vocês. Amanhã, às 9h30 eu vou fazer uma live, óbvio, que nem aos pés do Zé Roberto, mas eu vou discutir um pouco, claro, por que a gente depende tanto da palavra do outro e por que às vezes a gente destrói a nossa vida porque alguém fala uma coisa, né? Então, eu quero discutir muito isso, porque eu vejo pessoas que ficam destruídas por um feedback mal dado, por exemplo, ou por pessoas que não têm essa qualidade que o Zé tem, né? Então, como é que eu faço para lidar com isso? Então, amanhã nós vamos falar um pouquinho disso às 9h30, porque eu dou aula até às 9h, então 9h30 eu começo e vou falar sobre isso. Mas, de qualquer forma, pessoal, muito, muito obrigada por estarem aqui. Zé, assim, de alma, olha a Jéssica, eu não posso deixar de ler. Não posso deixar de ler isso daqui da Jéssica. Grande profissional, excelente pai, justo e honesto. Muito bom poder crescer acompanhando seu sucesso. É isso mesmo, Jéssica. É muito bom ser filha do Zé, né? É muito bom, é muito bom. E é muito bom ser mulher do Zé também, né, Soraya? Né? Eu vejo, cada vez que eu vejo a foto dos dois, eu falo assim, gente do céu, que família linda, né? Então, e traz uma outra coisa, que é o quanto que eu posso ser um executivo bem-sucedido e, ao mesmo tempo, ser um pai, ser um marido. Claro, pessoal, que não é família doriana, né? Que se a gente falar com cada um, a gente vai poder ficar falando milhões de coisas que não é família doriana, mas é possível, né? Então, eu acho que é poder vivenciar isso. Zé, meu grande beijo, excelente tio também, eu sei, Bruno. Gente, meu grande beijo no seu coração. Obrigada mesmo, Zé. Obrigado você, Fátima. Obrigado pela oportunidade e todos que estão aqui também. Um beijo no coração de todo mundo. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.